Hey guys, what's up and welcome. Sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano. Hoje a gente está com a nossa aulinha de revisão para a sua avaliação parcial. Eu tenho certeza que todo mundo vai prestar bastante atenção. São aulas fáceis, revisão bem básica. Então, pay attention and let's begin. Aula 32.1 na nossa review de recuperação, não, olha, teacher tá doida. Não, de avaliação parcial. E eu tenho certeza que ninguém vai ficar de recuperação, ninguém vai precisar. Porque, veja bem, as matérias que vão cair na nossa prova, a gente vai falar sobre o Simple Present, tá? Então, as aulas do Simple Present vão cair. A aula que a gente falou sobre dias da semana, né? Que foi a parte 1 do Simple Present. Free activities, weekend, atividades do seu tempo livre, final de semana. Gêneros musicais, só que a gente aqui nessa aula não vai falar exatamente de gêneros musicais, a gente vai focar no quê? No Simple Present, na questão da gramática do Simple Present. Alright? Correto? E aí também vamos ter o que mais? A questão do quê? Do vocabulários de... Aliás, vocabulários não, de advérbios de frequência, porque os vocabulários não estão muito bem aqui na nossa revisão, o foco mesmo é mais a gramática. Os advérbios de frequência que a gente usa lá com presente simples. E a gente também vai ver sobre o should, que é aquela questão lá do verbo modal para dar conselhos e recomendações, a gente vai ver com esse sentido. Também vamos ver present continuous, presente contínuos, que é são ações que acontecem no momento da fala, o uso do ing e tudo mais, vocês lembram de tudo isso. E vamos começar. Na aula 16.1, a gente viu o quê? A gente aprendeu a primeira parte lá do Simple Present, que diz o seguinte. A gente aprendeu a primeira parte do Simple Present, que diz o seguinte, tá, gente? Olha só. A gente vai aqui falar sobre o quê? Sobre a primeira pessoa, segunda pessoa do singular e todas as pessoas do plural, certo? Então, com eles, o que vai acontecer com o meu verbo principal? O meu verbo principal não vai sofrer alteração alguma. Olha só esse verbo aqui da minha frase, to like. To like, ele era assim, né? Ele nasceu assim, na sua forma do infinitivo, e quando ele é conjugado para o presente, o que acontece com ele? Ele fica desta forma aqui, sem alterar absolutamente nada com essas pessoas que eu estou falando para vocês. Primeira, segunda pessoa do singular e todas as pessoas do plural. Então, só não foi esse to aí, porque ele faz parte da forma base do verbo, certo? Então, a mudança que você faz é nada no verbo. Essas mudanças só vão acontecer na terceira pessoa, que daqui a pouco a gente vai ver. Então, I like Wednesdays. Eu gosto das quartas. À noite, I like Wednesdays night. E para fazer a negação, você vai precisar usar verbo auxiliar. E o verbo auxiliar do presente simples é o do e o does. Por enquanto, a gente só está vendo do aqui porque ele é usado com primeira, segunda pessoa do singular e todas as pessoas do plural. Na negativa, você precisa colocar o auxiliar mais a partícula not, que sem ele você não vai negar frase alguma, ele precisa vir. Então, I don't like Mondays. Quando eu falo assim que não vai negar frase alguma, é modo de dizer. Tem uma outra forma de negar também, usando, por exemplo, a palavra never. Porém, aqui nessa situação, você vai precisar do not. Então, I don't like Mondays. Eu não gosto das segundas. Ok? Muito simples, muito prático, muito fácil. Vamos lá para a nossa aula 17.1, onde a gente falou da terceira pessoa do singular. Que é o quê? Que são aquelas pessoas que gostam de ser os diferentões da parada, que é o he, o she e o it. Então, nestes verbos aqui, haverão algumas mudanças no verbo principal. Perceba que agora o verbo like foi acrescido um S nele, só que esse S não é plural, tá, gente? Isso aí é uma conjugação verbal, onde o verbo sofre essa alteração, acrescentando um sufixo no final dele, que no caso aí é o S. Então, faz parte da regra geral você acrescentar S. E aí, verbos que terminam com S, SH, CH, X, Z e O, você vai acrescentar o sufixo ES. Lembra? Tem esse final também. Daí, a terceira regra é a regra do Y. Verbos que terminam com o Y precedido de consoante, o que vai acontecer com esses verbos? Você vai retirar o Y do seu verbo, como por exemplo,
o verbo cry, o verbo chorar, cry. Eu tenho certeza que ninguém vai chorar fazendo a prova, que tá muito fácil. Daí o verbo cry, o que acontece? Para você falar ela chora, vai ficar assim, she cries. Ela chora por quê? Porque você cortou o Y, que veio o quê? Precedido de uma consoante, acrescentou o IES, certo? Nessa terminação verbal. Então temos aqui a frase: Louise likes the weekends because she meets her friends in the park. A Louise, ela gosta dos finais de semana porque ela encontra os amigos dela no parque. Lembrando que o Simple Present, ele fala sobre ações do cotidiano, coisas que você like ou dislike, ou seja, gosta ou deixa de gostar, enfim, hábitos, fala sobre frequência, né? Uma frequência que você tem ao fazer uma coisa. A gente daqui a pouco vai ver essas palavras de frequências. Então aí tá bem simples, bem prático. Saber que essa situação de o verbo mudar só vai acontecer nas frases afirmativas, somente em frases afirmativas, ok? Vamos lá para a aula 19.1, que é o quê? A gente viu sobre a parte 3, forma interrogativa dos verbos do presente simples. Lembrando que, olha só, aqui a gente vai falar com do, porque a gente está ainda voltando lá, voltamos para a primeira pessoa e segunda pessoa do singular e todas as pessoas do plural. Então aqui, what kind of music do you like? Esta pergunta, temos dois tipos de situação aqui. Nós temos o pronome interrogativo começando a pergunta, porque eu quero saber, essa pergunta não é uma pergunta de sim ou não, é uma pergunta que você vai ter que responder com algo mais além do que sim ou não. Então a pessoa pergunta: que tipo de música? What kind of music? Aí logo em seguida vem a estrutura do Simple Present da pergunta. Do you like? Você gosta? Por quê? O verbo auxiliar, o do, por exemplo, que é um dos verbos auxiliares do presente, ele vem na frente do pronome pessoal para fazer pergunta, ou do sujeito, ou do substantivo que você está usando como sujeito. Então, do you like? Você gosta. Porém, antes, ele quis fazer uma pergunta para complementar essa parte, que é que tipo de música. Daí ele usou o pronome interrogativo, ele, no caso aqui, vamos dizer que esse rapaz aqui, esse pronome interrogativo what. Então, toda vez que você faz uma pergunta com simple present, o verbo auxiliar vem na frente ou então o pronome interrogativo vem na frente. Então, olha só. What kind of music do you like? Que tipo de música você gosta? I like rock and roll. Eu não posso responder sim ou não nessa pergunta. Então, eu falo eu gosto e que eu gosto, eu tenho que gostar de alguma coisa. Então, tem um complemento aqui, rock and roll. Daí a segunda pergunta aqui, perceba que não começou com pronome interrogativo, porque é uma pergunta que eu posso até responder com sim ou não. Daí a gente vai aplicar short answers, aquelas respostas curtas que a gente viu. Do you listen to rock music? Você escuta música rock? Daí a sua short answer é a seguinte: Yes, I do. Sim, eu escuto. Por que eu respondi assim? Usando o meu yes, mas o pronome pessoal referente à pessoa que está respondendo, né? Se a pergunta é para mim, porque isso aqui é você, você sou eu, no caso eu respondo como eu. Então, yes, I do, sim, eu gosto, usando o pronome, o verbo auxiliar do simple present referente ao pronome pessoal que eu estou usando, já que eu estou usando primeira pessoa do singular. Yes, I do, sim, eu escuto. Então, o meu verbo listen vai ter a tradução de escuto, e assim por diante, porque a gente vai usar esse tipo de estrutura, como essa resposta aqui, para qualquer tipo de verbo, qualquer tipo de pergunta de yes or no questions, ou seja, sim, perguntas de sim ou não. Daí a pessoa complementa, but my favorite kind of music is hip hop. Mas o meu tipo favorito de música é hip hop. Do you listen to it? Você escuta, no caso, esse objeto aqui está se referindo a quem? Ao hip hop. Aí a pessoa responde, no, I don't. Com esses short answers na negativa. Não, eu não escuto. Daí você precisa usar o seu auxiliar, mas a partícula negativa not. Só que dessa vez elas estão da forma contracta, contraída, uma forma muito informal, porém muito utilizada. Certo? Daí eu tenho a aula da She Dance Well, onde a gente falou das formas interrogativas. Eu não vou falar muito aqui, porque é a mesma situação lá do outro. A diferença é que você vai usar o does aqui. O que é o does? É o verbo auxiliar
da terceira pessoa do singular. O kind of music does your son sing? Por que eu usei o does aqui? Por quê? Antes do que? Do meu sujeito, your son, é um sujeito diferente, porque tem um adjetivo possessivo mais um substantivo. Seu filho é uma pessoa, seu filho é ele. Então, é a terceira pessoa do singular. He sings rap, ele canta rap. E aí perceba que o sings tem o S aqui no final, porque faz parte da regra geral. Does he dance hip hop well? Ele dança hip hop de forma legal, ou seja, bem? Yes, he does. A mesma coisa lá daquela aula, sim, ele dança. He dances it very well. Ele dança muito bem. Outra pergunta, does your daughter dance too? A sua filha dança também? Daqui já é uma pergunta também de yes or no question, né? Pergunta de sim ou não. E aí a pessoa respondeu aqui na negativa, usando short answers. No, she doesn't. Não, ela não dança. She only sings. Ela só canta. Beleza? Lembrando que para fazer a forma negativa aqui usando a terceira pessoa do singular, com does, você sabe, é a mesma coisa lá onde a gente viu com don't. É só você colocar o does mais o not contraído, ou ele então assim, um do lado do outro, como tá aqui, contraído, ou então um do lado do outro. Muito bem? E aí temos lá a aula sobre as frequências, os advérbios de frequências que a gente viu. São alguns que a gente vai usar para falar com que frequência a gente faz uma determinada ação. Então, a sua pergunta para saber com que frequência alguém faz alguma coisa ou algo acontece é essa aqui. How often? Você vai usar essa estrutura de how often e logo em seguida a pergunta que você quer fazer. Perceba, comecei com o pronome interrogativo, essa palavra que dá a questão de frequência. Do you plan specific times to study? Com que frequência você planeja tempo aí específico para estudar? Daí eu tenho uma lista de frequências para saber qual frequência você costuma fazer alguma coisa. A primeira frequência que eu tenho é aquela que engloba tudo, que é o always, que significa o quê? Sempre. Sempre. Então, sempre é 100%. Usually ele já vai ser o quê? Geralmente. Often já vai ser o quê? Frequentemente, muitas vezes, sometimes, às vezes, e never é o contrário lá de always, porque never é nunca. Então, I always do this. Eu sempre faço isso. Ou I usually do this. Eu geralmente faço isso. Ou I often do this. Eu, frequentemente, muitas vezes, faço isso. Do também é um verbo de tradução, lembra? Além de ser auxiliar do presente simples, ele é um verbo de tradução e significa fazer. Então, fazer isso. Vamos para a próxima aula? Ainda não. Aliás, a gente tem mais palavras. Eu tinha esquecido que eu ensinei para vocês mais palavras de frequência. Então, temos aqui a pergunta: How often does he eat fruits and vegetables? Com que frequência ele, porque isso aqui eu não traduzo, meu auxiliar não tem tradução, tá? O does e o do, quando estão como auxiliar na minha frase, eles não tem tradução, só para deixar bem claro. Então, com que frequência? How often ele come frutas e legumes, vegetais? E aí? Once, uma vez, twice, duas vezes, three times, três vezes. E aí você vai fazendo até chegar, sabe lá quantas vezes. Então você tem a opção de uma, duas vezes, não usar a palavra one e nem a palavra two, que significa um e dois. Então você usa once, twice, aí a partir do três você já tem que usar um número, three, four e assim por diante. Temos também o hardly ever, que significa quase nunca. He hardly ever eats fruits and vegetables. Ele quase nunca come frutas e legumes. Quite often, que significa muitas vezes. E every day, que significa todos os dias. Bora correr que tem mais aula. Aula do should. Para dar conselhos e recomendações, assim como o why e o because, que a gente viu que é o porquê de pergunta e resposta. Temos aí, you shouldn't spend the day on the sofa. You should exercise. Aí a pessoa pergunta why. Por quê que ela perguntou por quê? Porque a pessoa deu um conselho aí para ela. Você não deveria passar muito tempo, passar no caso tempo, o dia no sofá,
você deveria se exercitar. E a pessoa pergunta por quê? Why? Because it's good for your health. Porque é bom para sua saúde. Então aí ela está dando uma recomendação, um conselho usando esse verbo modal, onde é muito fácil, porque o should, ele, como qualquer verbo modal, ele não altera, ele vai ser usado assim para qualquer pronome pessoal, para qualquer sujeito, certo? Ele não vai ter alteração, como a gente viu lá no Simple Present, nas terceiras pessoas, certo? Então a gente usa para dar conselhos, recomendações em inglês. You should, que é você deveria. You should not, ou shouldn't com ele contraído. Ou você usa assim, ou você usa assado. Você que decide. Lembrando que esta forma, ela é bem informal. Então, tem que tomar cuidado aonde você vai usar esta forma. Que significa você não deveria. E aí, a ação que vem depois desse não deveria vai ser o quê? Um verbo que vai vir na sua forma natural, sem a presença do to, ou seja, não vai ter nenhum tipo de conjugação. O meu verbo, por exemplo, meu verbo spend, ele veio deste verbo aqui, to spend. Na verdade, ele nasceu aqui. Então, ele foi para lá para minha frase sem a partícula to. Ficou só spend, sem nenhuma alteração. Vamos para a próxima aula, que é a aula do Present Continuous, onde a gente viu ações que acontecem no momento da fala. É aquela questão do nosso ing, que é esse ing que é acrescido ao fim dos verbos, para dar essa ideia de ando, indo, uma ação que está tendo progresso no momento da fala. What are you doing? O que você está fazendo? Aqui o verbo to be clássico aparecendo. Por quê? Porque toda vez que você for falar de tempos de progressão, tempos progressivos, você vai ter que usar o verbo to be. Querendo ou não, gostando ou não, você vai ter que usar. Não tem como não usar. Então, como é presente, você vai usar os 3 verbos do presente, que é o are para os plurais e a segunda pessoa do singular, is para a terceira pessoa do singular e o am, que é somente usado para a primeira pessoa do singular. I'm just surfing on the net. Eu estou o quê? Estou só aqui na internet, né? Passando tempo na internet, surfing on the net. And you, e você? Are you studying for the test? Você está estudando para a prova? E aí? Você, nesse momento, com certeza está estudando agora para a prova. Are you studying for the test? Daí a pessoa fala o seguinte: No, I'm not. Não, eu não estou. Porque isso aqui vai ser o quê? Short answer para o present continuous. Você não vai usar o verbo principal com ing para fazer short answer. Você vai só usar o verbo to be, que ele é como se fosse o auxiliar aí nessa questão do present continuous. Então, ele que vai para frente fazer a pergunta, ele que vai ficar nas short answers e assim por diante. Então, aí, para fazer a forma afirmativa, negativa e a question, que é a interrogativa, muito simples. Sujeito, verbo to be, que aqui está contraído, mas é esse aqui, meu amigo am. Verbo principal acrescido do ing. Obviamente, tem aquelas regras que eu comentei com vocês. Então, aqui não tem nenhuma regra. O que acontece? O meu verbo fica simplesmente tranquilo, ele só acrescenta o ing depois dele. For the test, para a prova. I'm studying for the test. Estou estudando para a prova. Na negativa, basta colocar o not entre o verbo to be e o verbo principal com ing. I'm not studying for the test. Eu não estou estudando. E para fazer perguntas, você tem 2 formas. Ou você faz pergunta com o verbo to be, ou faz pergunta com o pronome interrogativo na frente e depois vem o verbo to be, de acordo com a frase que você está fazendo. Are you studying for the test? Essa aqui é aquele tipo de resposta que você pode dar, tipo de pergunta que você pode responder com sim ou não. Você vai usar short answers. Are you studying for the test? Yes, I am. No, I'm not. What are you doing? O que você está fazendo? Aí você vai ter que o quê? Falar um pouco mais, dizer um pouco mais do que você está fazendo e não dizer sim ou não. 20 minutos para todas essas aulas. Eu espero que vocês tenham conseguido pegar aí as coisas. E essas são as nossas referências. Chegou o momento da sua avaliação parcial. Eu desejo muita luck para quem não estudou, que é sorte. E para quem estudou, good test. Boa prova. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye.